Gálatas 2, de 15 a 21, é claro em apresentar sobre a justificação. A justificação é a declaração de Deus em tornar o homem justo. Deus declara o homem justo. O homem não tinha condições, pela força da lei, o homem não tem condições nenhuma, por força de suas próprias obras, de ter uma reaproximação a Deus, a Ele próprio. Este homem, em seu pecado, é impossibilitado de ter um encontro com Deus. Por si próprio, ele não consegue. Por suas próprias obras, ele não consegue. Nós não temos capacidade humana nenhuma a aproximação ao Senhor. E a lei dada ao povo de Israel, ao povo judeu, esta lei passa a ser a própria condenação a este homem, porque ele não consegue cumprir a lei. Cristo, ao vir ao mundo, Cristo, quando veio ao mundo, ele veio como cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para fazer a lei ser cumprida a sua vida, ou na sua vida, para que o homem fosse justificado por Deus. No texto, Paulo, ele então expõe a doutrina da justificação pela fé. Ele começa a explicar à igreja em Gálatas que, já que está falando sobre o Evangelho da liberdade, que o homem, ele agora, por Cristo Jesus, ele encontra a justiça de Deus. Ele encontra a justiça de Deus. É bem claro. Paulo declara que sem o poder da fé por Cristo, não há justiça humana digna à salvação. É isso que está dizendo o texto. Deus, irmãos, quando declarou o homem justo, por justo juízo, ele o fez. Por justo juízo, ele o fez. Ele, através deste ato, desta declaração de justiça ao homem, ele traz o seu perdão ao homem em pecado. Nós que cremos em Jesus Cristo, passamos a receber o perdão de Deus. Passamos a receber a purificação de Deus por Cristo Jesus, e aí sim nos tornamos justos diante de Deus. Não é a igreja justa, não são os pastores ou padres ou qualquer indivíduo religioso que tem o poder de tornar este homem justo. Não são nossas orações, nossas rezas, ou nossos sacrifícios, ou nossas atitudes religiosas que nos dá capacidade, que nos dá condições de chegar a esta justiça de Deus. Mas, por Cristo Jesus, a fé que temos, nos tornamos justos. Eis o que está dizendo o texto. Ele diz que o homem não é, o homem não é justificado pelas obras. É isso que está dizendo o texto. As obras não habilitam o homem a se aproximar de Deus. Não são nossas esmolas, não é a nossa misericórdia, não é a nossa compaixão, não é o nosso bem, ou o nosso fazer o bem melhor ou não, que nos vai levar à aproximação a Deus. Fazemos o bem porque um dia fazemos a coisa certa, porque um dia fomos justificados. Só conseguimos fazer a coisa certa, e o homem, o mundo só conseguirá fazer a coisa certa, fazer um bem à sua vida, se este homem, este mundo, tiver um encontro com Jesus Cristo e por fé ele for justificado. O homem precisa da justiça de Deus. Diz Romanos capítulo 5, versículo 9 e versículo 9, que o homem foi justificado mediante a fé, e é por causa desta justiça de Deus ao homem que ele passa a ter paz com Deus. Não existe paz
ao homem se não existir primeiro a sua justiça, de Deus a sua vida. É mediante a fé que o homem consegue esta justiça, e quando consegue esta justiça por meio da fé, como instrumento capacitador a este homem, para que ele creia em Jesus Cristo, creia no sacrifício de Jesus Cristo, creia na obra sacrificial de Jesus Cristo. Quando este homem crê nesta obra, crê neste sacrifício, ele passa a ser justificado por Deus. Então não são suas obras, não é a qualidade deste homem, o ser bonzinho ou melhor ou pior de quem quer que seja, mas nos tornamos pessoas do bem por causa de Cristo Jesus. Quando cremos nele, ninguém é bom, sem Jesus Cristo, ninguém é perfeito sem Jesus Cristo, ninguém alcançará os céus sem Jesus Cristo, ninguém viverá eternamente nos céus sem Jesus Cristo. É Paulo muito claro em dizer isto no livro de Gálatas à igreja. Ele deixa claro, então, irmãos, que a justiça de Deus ao homem veio por meio deste sangue, o sangue de Cristo, só complementando no versículo 9 de Romanos 5, que está trazendo embasamento ou força ao texto de Gálatas dele. Então, é o sangue de Cristo, que por ele somos salvos da ira. O sangue de Cristo, não o meu sangue, não o meu corpo, não a minha ação, não a minha atitude, não a ação da igreja, não as velas que vamos acender ou não as doações que vamos fazer ou não os nossos dízimos, não o nosso sorriso ou a nossa cara feia, não o ser homem ou ser mulher, não, mas o fato de ter sobre ele o sangue de Cristo derramado e por fé crer neste sacrifício e assim ser justificado. Quem não crê nesta obra, quem não aceita esta obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, não tem a vida eterna, não viverá eternamente com Deus. Quando digo a vida eterna, não que ele seja desfeito, mas não viverá eternamente com o Senhor nos céus. E Paulo deixa isto claro neste versículo, que contribui com o livro de Gálatas. Deus, com a justificação, irmãos, por Cristo, removeu a culpa do homem. O homem foi restaurado. É isso que está dizendo Deus. O homem foi restaurado à paz. Por Cristo Jesus, o homem é restaurado à paz. Os conflitos familiares acontecem quando a paz em Cristo Jesus não é vivida. Os conflitos entre as nações, entre o homem e a mulher, acontecem quando o homem não desfruta da paz de Jesus. A igreja passa a julgar, indivíduos passam a viver um discurso de ódio quando a paz de Cristo não está pleno em seu coração. É preciso que a paz de Cristo seja restauradora à relação familiar entre o homem e Deus. Lemos assim em Tito, capítulo 3, versículo 7, que estes que são justificados, eles passam a ter o direito de serem herdeiros. Irmãos, vejam bem o que diz Tito: herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros não deste mundo físico, herdeiros não desta pátria, ainda que devemos amar nossa pátria. Eu amo meu Brasil, eu amo minha terra, eu amo minha terra. Porém, a minha terra real, a minha herança está nos céus. Cristo nos deu condições, nos deu capacidade, habilitou ao homem e à mulher a ocupar os céus. Coisa legal, a ocupar os céus. É isto que ele está
deixando bem claro no texto: mediante a fé em Cristo Jesus, fomos declarados justos, fomos declarados habilitados a ocupar os céus, a viver a eternidade. Cristo, então, é este instrumento, diz Paulo aos Gálatas. Lendo novamente Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34, entendemos no texto que ninguém tem o poder de interromper o teu caminho, a tua caminhada para os céus. É isso que ele está dizendo. Ninguém pode se articular de tal forma, armar uma cilada de tal forma, criar situações de tal forma a dizer: opa, você não tem direito aos céus. Ninguém está dizendo, Romanos 8, 33 e 34. Porque Deus os justificou não pela obra própria de cada um, mas pela obra de Cristo. Eu lendo o texto e pensando, quando ele diz: porque mediante a própria lei morri para a lei. Ele morre para a lei. Paulo declara isto: olha, não tem mais o peso, o medo da lei a minha vida. Morri. Por Cristo Jesus eu morri. Ou seja, eu estou crucificado com Cristo. Com Cristo eu fui crucificado. Com Cristo eu fui anulado desta vida de impossibilidade. Eu fui crucificado com Cristo. Nada mais. Eu creio, e esta minha crença, esta minha fé, esta minha certeza, esta minha aceitação, ela me habilitou de tal forma a que agora eu posso dizer, é o que Paulo está falando, eu posso dizer: estou crucificado com Cristo. Nada mais importa, nada mais interessa. Ninguém, nada pode me impedir de ir aos céus. Era esta a certeza de Paulo, porque ele acreditava que estava crucificado com Cristo. Pela lei, irmãos, nossa obra é falível, e Paulo declara isto. Mas pela fé, a nossa crença é aceitável. Eita, aleluia! Sabe, irmão, é preciso então acreditar que Cristo morreu, e não morreu em vão, porque Cristo morreu sendo um justo, morrendo pelo injusto. O justo morrendo por mim, por você, por nós. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo está dizendo? Diante de tudo isso, onde por lei eu não consigo chegar à eternidade, onde por minhas obras eu não consigo habilitar a minha vida a chegar na eternidade, onde apenas por Cristo, em Deus eu fui justificado, olha, já não sou eu mais quem vive. Ou seja, a vida que há em mim agora é uma vida abundante. A vida que há em mim agora é uma vida de gozo, de felicidade, de prazer, de esperança. De esperança. Se todos não acreditarem, se todos estiverem desesperados, se todos perderem a paz, se todos perderem o rumo, eu continuarei, porque eu já não vivo por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Então eu nunca vou perder o rumo à minha vida. Se Ele é o caminho, eu creio que eu estarei sempre seguindo em direção ao caminho. Se Ele é a vida, eu creio que eu terei sempre vida em abundância. Se Ele é a verdade, eu creio que eu nunca serei enganado por quem quer que seja desta verdade da revelação bíblica. Este é o final, este é o resultado do que Paulo está dizendo em Gálatas,
2, do versículo 15 ao versículo 20. Cristo não morreu em vão. Ele morreu por vocês, por nós, pelos irmãos. Então, vamos festejar sempre com gozo, com prazer, nesta certeza de que, por Cristo Jesus, temos direito à eternidade com Deus. Amém?